Já é a segunda tentativa de gravar o vídeo. Eu gravei o primeiro e esse vídeo ficou sem áudio. Então tenho que estar regravando o vídeo. Então a minha paciência está esgotada para esse assunto. Mas mesmo assim, eu decidi aqui trazer, insistir em falar sobre esse assunto. Pastor Carlos Moisés. O que eu acho do pastor Carlos Moisés? Na minha opinião, e acredito que muitos pensam igual a eu, e eu tenho certeza que muitos irão me atacar devido ao meu posicionamento sobre ele. Mas eu acho ele um grande herege que tem uma seita. Ele é líder de uma seita e ele é um grande herege. Desde o dia que eu ouvi aquela música Deus não desista de mim, eu tive certeza que ele é um grande herege. Por quê? A música diz: se Deus desistir de mim, de Deus eu não desistirei. Hipócrita, falso. Uma das melhores músicas do Voz da Verdade. Por toda a minha vida. Por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Pois o meu, não sei a música não, pois o meu fôlego é a sua vida. O meu fôlego é a vida de Deus. Então, se eu parar de respirar, Deus não tem mais vida. Mas o assunto nem é esse não. Só estou expondo que algumas músicas hereges. Mas ele consegue piorar em graus muito elevados, graus elevadíssimos, e que ele consegue piorar. Mas antes, queridos, deixa aí o seu joinha, você que concorda comigo sobre o pastor Carlos Moisés. Se você ainda não sabe do que eu vou falar, você ainda não conhece o pastor Carlos Moisés e as suas opiniões, espera aí que você vai ver. Muitos gostam do Voz da Verdade e vai me atacar. Eu nunca gostei daquela banda de rock, pra te falar a verdade. Nunca gostei daquela banda de rock. Mas enfim, aqui no link aqui tá um mini curso gratuito. Você vai falar com o Ed, vai disponibilizar para você um mini curso gratuito, onde você pode ganhar até 10 mil reais por mês usando apenas o seu celular no conforto da sua casa. Então, deixa eu terminar o vídeo e entra cá e fala com ele. Mini curso gratuito para ganhar até 10 mil reais usando o seu celular no conforto da sua casa. Teve um debate entre pastores e o pastor Carlos Moisés disse que não acredita na Trindade. Que quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Espírito Santo. E que ele não acredita na Trindade. E eu quero colocar esse debate aqui para vocês verem aqui, mas eu quero fazer uma pergunta. Para vocês que não acreditam na Trindade, em um Deus trino, 3 em 1. Por que Jesus disse que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Do Pai, do Filho e do Espírito. Por que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e uma voz do céu disse o seguinte: esse é meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem tenho prazer. Jesus batizado, 1. Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, 2. E a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, 3. 3 em 1. Como entender um Deus 3 em 1? Você vai tentar mensurar Deus, você vai tentar medir Deus, entender Deus. Mas veja esse debate aqui que é muito importante. Devemos crer na Trindade, por quê? Sim ou não e por quê? Posso mudar o tema? Não, à vontade. Tá Devemos crer em Jesus? Claro. Não é? Também ou só? O problema da palavra Trindade talvez seja o que pode confundir um pouco as nomenclaturas. Porque a Trindade é uma teoria filosófica e não teológica. Filosófica. Não tem na Bíblia, é mais filosófica. Passamos aquele negócio todo. Então, nós temos que não basear só num versículo, mas ter uma estrutura. É como eu estava pensando. Eu só queria entender, e depois que o Joaquim falasse e tudo mais, o Deus do Velho Testamento já era a Trindade. O que eu não me conformo é por que o filho no Velho Testamento, vamos esquecer o Novo, porque o filho era filho e não o pai? Porque o pai é pai? Porque o pai ama o mundo e manda o filho? Certo? Essas coisas. Por que os três conversam entre si? Fica um Deus meio assim, meio idólatra, não é? E não um Deus único, como diz aqui em Deuteronômio, né? Está escrito: eu sou Deus, não há outro. O maior versículo de Israel é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não são 3. Capítulo 6, versículo 4. Tem que ser mais explícito, então, para falar.
Agora, o que tem que ser lógico, você pergunta para mim, Jesus é o Filho de Deus? Sim. Mas ele não era o Filho de Deus. Porque em Maria, quando ela deu à luz, o anjo falou, ele será chamado Filho de Deus. Que ele não era. Que Isaías 9 disse, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se ele é pai daquilo que não tem começo e nem fim, ele não pode ter conotação de inferioridade, porque o filho é uma conotação de inferioridade, não é? Então, esse é o começo. Deus, para mim, aqui lendo a Bíblia, vamos começar, Deus é espírito, certo? Impenetrável, habita na luz inacessível, ninguém viu ele. E a Bíblia diz que o verbo se fez carne, porque o verbo era Deus. Essa parte da carne é chamado filho, porque a estrutura do Novo Testamento está em cima do filho. Por exemplo, o judeu tem o pai, Jeová, Yahvé é o pai, mas não tem o filho. E Jesus diz assim, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não aceita a parte humana de Deus não tem Deus. Não está em cima da nomenclatura pai, está em cima do filho. Okay. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Homem. Tá. Joaquim, e aí? Devemos crer na Trindade? Bom, nós podemos afirmar categoricamente que sim, devemos crer na Trindade, que é uma situação muito delicada quando alguém nega a personalidade de Deus. Negar a Trindade é negar a personalidade de Deus, porque Deus, né, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas. E nós não estamos fundamentados aqui num dogma que foi estabelecido no ano 325, no Concílio de Nicéia, por Atanásio. Atanásio simplesmente veio reforçar aquilo que os cristãos sempre acreditaram. Então a doutrina da Trindade é uma doutrina cristã reconhecida séculos, reconhecida inclusive na história da igreja, pelos pais da igreja, pelos reformadores e também por todas as igrejas cristãs. Então, dentro da chamada ortodoxia cristã, qualquer movimento que negar essa doutrina não pode ser considerado cristão. O pastor Carlos Moisés, me perdoe, mas a igreja Voz da Verdade é considerada uma seita simplesmente por negar a doutrina da Trindade, por negar a essência de Deus. Negou a essência de Deus, não pode ser chamado de cristão. Ok, mas vamos porque discutir... Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, só para definir a questão da Trindade, porque nós cremos, né, um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, Filho de Deus, sim, gerado pelo Pai, né, gerado pelo Espírito Santo, né? O pai dele é o Espírito Santo. Sim. O pai dele também é o Pai, né? Porque ele estava orando ao Pai e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É a mesma pessoa? Ou são 2 pessoas? Não seja como eu quero, mostrando que ele, sendo filho de Deus e sendo Deus filho, tem vontade própria. Bom, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não existe Deus filho na Bíblia. Existe filho de Deus. Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde tem Deus Pai na Bíblia? Aonde? Tem. O Filho não se fez carne. Quem se fez carne foi Deus. Foi o Pai que se fez carne. Na parte humana, foi chamado Filho. Porque Deus, como Deus, ele não se move, ele não precisa se mover, ele já está lá. Ele é o Todo-Poderoso, está lá. Porque muita gente fala, vocês falam, Jesus veio ao mundo, então o céu ficou vazio. Não, gente. Essa parte divina é divina lá, porque me explica isso, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Então, peraí, o que é a plenitude? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda a plenitude, totalidade de Deus habita em Jesus. Por que eu vou ter esse medo, essa coisa? Porque Jesus diz, está escrito assim, quem honra o Filho, honra o Pai. É automático. Quem não tem o filho não tem o pai, mostrando 2 pessoas. Não tem, peraí. Mostrando 2 pessoas. Quem tem o filho tem a vida. Agora, só pra gente entender, porque eu tenho vários argumentos. É automático. Aqui, como você deve ter também,
a gente vai poder ter esse tipo de debate, porque só quero entender. Então, eu queria assim, problema com isso. Eu achei que pra mim, assim, ele iria fazer as colocações, eu iria fazer as minhas, você iria interferir. Não, mas é bom às vezes tirar umas dúvidas. A Trindade é a doutrina mais difícil da teologia. Sim. E nós